O único problema que Deus não pode resolver é o problema que você tenta esconder. O cantor Bono Vox, ao falar sobre o livro dos Salmos, diz que o que de fato chama sua atenção é a honestidade encontrada em cada palavra, em cada oração, em cada hino que ali se encontra. Homens e mulheres foram muito honestos ao escreverem os Salmos. They have this rawness, the brutal honesty of whether it's David or not, it doesn't matter. The psalmist is brutally honest about the explosive joy that he's feeling and the deep sorrow or confusion, and it's that sets the Psalms apart from me. Eles abriram o jogo. E o tema da próxima série de palestras da comunidade Apóstolo Pedro é Abrindo o Jogo, uma reflexão sobre a honestidade nos Salmos. Durante 5 semanas, vamos conversar sobre pontos importantes que o livro dos Salmos nos apresentam e nos ajudam a ter mais intimidade com Deus. Expressando sentimentos, admitindo erros, sentindo medo, buscando forças, entregando-se a Deus. Domingos, às 19 horas. A honestidade encontrada nos Salmos, e uma das coisas que chama atenção nessa honestidade dos homens e das mulheres de Deus que demonstraram quem eram realmente, foram muito honestos nisso, uma coisa que chama atenção é a questão de como eles admitiam seus erros, que é o tema dessa noite, admitindo erros. Mas antes exatamente de olharmos para os Salmos, eu queria que você olhasse um pouco sobre essa questão de admitir erros. Eu vou começar com um número para você pensar comigo. Um canal do YouTube chamado Fatos Desconhecidos fez uma pesquisa sobre a corrupção no Brasil. E eles colocaram alguns números no papel para tentar fazer a gente imaginar um pouco do que significa essa corrupção. Estima-se que mais ou menos 200 bilhões de reais são desviados anualmente. Por ano, 200 bilhões de reais são desviados. Isso possibilitaria abrir 10 novas escolas em cada cidade do Brasil. E nós temos no nosso país 5.570 cidades. Curiosamente, esse número de bilhões tem a ver também com os bilhões da conta da Petrobras, que se estima já chegar numa quantia revelada e descoberta daquilo que foi roubado da Petrobras, um rombo de 6 bilhões e 200 milhões. Chega a dar um nó na língua para falar esse número, de tão grande que ele é. E eles fizeram um cálculo dizendo a cada ano, pelo menos R$ 970 de cada brasileiro é desviado. E eles fizeram mais cálculos. Se em 20 anos nós guardássemos esse montante, cada um de nós teríamos uma poupança de R$ 232.800 que são roubados. Ou seja, cada brasileiro seria 27% mais rico se não houvesse a corrupção. Sabe o que chama atenção? Que esse roubo é exorbitante e ninguém sabe de nada. Não é partido A, partido B, não estou falando de partido aqui, não. Eu estou falando para a gente olhar a corrupção num nível geral na política brasileira e perceber que em longa e em grande escala nós temos pessoas que com certeza estão cometendo alguns erros, que os números estão aqui, mas ninguém admite erro. Um entrega ao outro, um coloca a culpa no outro e um tenta dizer que não tem culpa. E por aí vai toda essa longa e triste trajetória que afeta diretamente a todos nós. Ou quem não gostaria daqui a 20 anos 200 mil a mais na sua conta? De fato é um número assustador, mas reflete um pouco dessa cultura onde ninguém admite que errou. O dinheiro vai, pessoas estão usufruindo deles, e já abre os nossos olhos para perceber que muita gente
vive a sua vida sem admitir seu erro. Muita gente vive a sua vida dia após dia, passando a culpa para os outros e não admite o seu erro e muito menos faz algo para resolvê-lo. Eu lancei numa esfera maior para nós olharmos e dizermos, é verdade. Mas a nossa cultura ela lança outros desafios quando o tema é pensar no certo e no errado. Tem numa entrevista de um homem que ele acompanhava pessoas no setor de RH, pessoas que seriam admitidas em emprego. Ele diz que mais ou menos em 10, 20 anos mudou muito a questão de como as pessoas falam dos seus erros. Ele diz que hoje em dia, quando ele pergunta para a pessoa, numa entrevista de emprego, qual é o seu defeito? A pessoa diz assim, meu defeito é perfeccionismo. Eu faço tudo muito bem, eu sou muito bom em tudo, esse é o meu grande defeito, que eu sou perfeccionista demais. Sim, mas o senhor tem mais algum defeito? Eu tenho uma obsessão, uma doença em chegar na hora na empresa. Esse é o grande defeito da minha vida, que eu sou um funcionário que chego sempre na hora. Na hora eu estou lá. Sim, mas o senhor tem mais algum defeito? Tem. O trabalho sempre fica em primeiro lugar. Às vezes eu tenho que dar mais atenção para a família. E ele faz essa reflexão dizendo, as pessoas quando falam de defeitos, elas tentam exaltar suas qualidades, que seria ser um bom funcionário, um funcionário dedicado, que faz as coisas com excelência, mas nenhuma mais diz, eu tenho problema que eu minto, eu tenho problema que eu sou falso, eu tenho problema com horários, eu tenho problema com isso, com aquilo. Não, as pessoas não assumem mais erro. E se não bastasse, diz que perguntaram num presídio, onde as pessoas esperam a pena de morte, a seguinte questão, você vai para o inferno ou não? E a resposta foi unânime em dizer, não, eu não. Eu mereço paraíso, porque eu fiz um monte de coisa certa e eu sei que Deus é bom. Eu fiz um erro, mas tem gente que faz pior, então eu não vou para o inferno. Vivemos tentando fugir daquilo que seria o erro, de assumir o erro, de reconhecer que errar é humano e faz parte da nossa vida. Aí vem aquele tipo de erro que é mais próximo de nós, que são os erros dentro de uma casa, erros na família, erros que muitas vezes as pessoas fazem e tratam no seu relacionamento entre marido e mulher, ou com os filhos, ou com o vizinho, ou com um amigo, de sempre achar uma culpa para algo ou alguém. Desculpa, eu fiz isso porque eu estava muito cansado. Desculpa, eu fiz isso porque eu tive uma história difícil na minha infância. Desculpa, eu fiz isso por isso, isso e aquilo. Mas a gente nunca erra mesmo, porque sempre temos boas desculpas. E principalmente em discussões familiares, a grande disputa é de provar que o erro é do outro. É culpa tua. É aquela história. Quando o menino tira 10 na escola, o meu filho saiu bem demais. Agora, quando o menino tira uma nota 13, esse teu filho também só nos dá trabalho, né, mulher? Nunca a culpa é nossa. E aí nós vamos percebendo que não é tão simples admitir os erros. Não é um tema tão fácil e como se fosse assim, os salmistas falavam que erravam, que coisa óbvia. Não! É da nossa natureza humana não admitir os erros e se sentir mais leves quando encontramos um culpado para as nossas atitudes. Melhor ainda, quando ninguém descobre o nosso erro, parece que deu mais certo ainda esse plano maquiavélico que o pecado faz de tentar nos enganar e de fugir do nosso erro que começou lá no Éden. Se você lembra, quando homem e mulher pecam, eles tentam se esconder de Deus. E quando não dá mais para se esconder de Deus, começa aquele jogo assim de dizer, é claro, a culpa, diz Adão para Deus, a culpa, Deus, é da mulher que o Senhor me deu. Ou seja, a culpa é da Eva, a culpa é de Deus, mas minha não é. E lá começa esse jogo que marca a nossa vida, a nossa história de fugir, de admitir os nossos erros. Há uma compreensão que esconder o jogo traz vantagens. Mas o nosso papo é sobre abrir o jogo. E tem uma frase de um escritor cristão chamado Tozer, que é muito interessante. Ele diz assim, um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu.
Conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver. Espera ir para o céu pelos méritos de outro. Esvazia-se para que possa estar cheio. Admite estar errado para que possa ser declarado certo. Desce para que possa ir para o alto. É mais forte quando é mais fraco. É mais rico quando é mais pobre. Mais feliz quando se sente o pior. Ele morre para que possa viver. Renuncia para que possa ter. Doa para que possa manter. Vê o invisível. Ouve o inaudível. E conhece o que excede todo entendimento. Ele faz uma analogia de lembrar para todos nós o que é, de fato, ser um cristão. É estranho. Porque no mundo aonde quem consegue provar que a culpa é do outro, que é o certo, a vida cristã nos desafia e nos faz perceber que nós estamos certos, na verdade é quando nós admitimos os nossos erros. Porque Jesus diz, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Ou seja, ele veio para os que admitem que erram. Eles veem para aqueles que olham para a sua vida e percebem, eu não consigo, eu sou falho, eu erro, eu peco. Lutero, refletindo sobre o tema de se esconder de Deus, ele diz, de esconder os nossos erros, ele diz assim, nós precisamos entender que se esconder de Deus é a essência do pecado. Nossa natureza humana não nos permite fazer qualquer outra coisa, especialmente depois de termos cometido um pecado. Todos nós preferimos colocar a culpa em Deus, em vez de admitir que somos pecadores. Lutero já fazia essa reflexão de dizer que nós precisamos ter essa compreensão, e o nosso tema é uma reflexão sobre a honestidade dos Salmos. Eu te convido a refletir que não é fácil para ninguém ser alguém que assume os erros, porque isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. E esconder o erro é a essência do pecado que habita em nós. Então a nossa vida, ela precisa de fato de um exercício, de um confronto, de uma reflexão para entender do valor de assumir a nossa culpa, admitir os nossos erros e como isso é valioso para dentro da nossa casa, como isso é valioso para o relacionamento com Deus, como isso é valioso para os relacionamentos com todas as pessoas. Muitos sofrem por uma infância de um pai e de uma mãe que errava feio, e no outro dia vinha com um sorrisinho amarelo como se nada tivesse acontecido. E muitos iam lá e acompanhavam aquele sorriso e ali acabava o assunto. Mas aquilo que viveram, aquilo que experimentaram, aquela dor que sentiram não vai embora. Ela precisa de perdão. Ela precisa de reconhecimento. E essas marcas vão ficando em nossas vidas. Lutero diz, confessar pecados deixa nossos corações mais leves e permite que eles respirem. A confissão é um presente de Deus. Lutero dizia que se tinha algo que a igreja não deveria esquecer era confessar os seus pecados. Finalzinho do livro de Tiago, Tiago vai dizer, o perdão Deus nos oferece, sim, mas em Tiago 5,16 ele diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. A cura, quando nós paramos de fazer todo um jogo para esconder os nossos erros, isso vai nos amargurando, isso vai petrificando a nossa vida, isso vai machucando pessoas, isso vai ferindo o nosso relacionamento com Deus. Quando nós abrimos e admitimos quem somos, e olhamos para Deus e sabemos quem Ele é, tem um caminho de cura pela frente. Um educador chamado Roberto Chiniachik, de repente você já leu alguma coisa dele, um educador bastante conhecido, ele tem duas frases que eu gostaria de destacar sobre assumir os erros. Ele diz assim, assumir nossos erros exige muita coragem em um mundo que parece feito de pessoas que sempre ganham todas. Assumir nossa ignorância
Exige muita humildade nesse mundo de quem sabe tudo. É remar contra a maré, você assumir seu erro num mundo que aparentemente acerta todas, no qual não é permitido errar, no qual na sua empresa você sempre tem que ter o empenho maior, tem que ser o funcionário que se destacou no mês, no qual o que ganha é aquele que é forte, que não cansa, que trabalha bastante, que é impetuoso nas suas ações. Admitir erros diante de uma cultura que nos exige isso é cansativo, é algo de muita coragem, porque a vida com Deus nos chama para isso. Uma outra frase de Roberto Chinachique: a pessoa que comete erros e não consegue assumi-los e mudar de atitude, faz de sua vida um campo de batalha. É verdade. Se agarre no seu pecado, se agarre no seu erro e comece a lutar para defendê-lo. Comece a lutar para colocar a culpa nas circunstâncias. Comece a lutar para colocar a culpa na tua história. Comece a lutar para colocar a culpa nos outros. E você vai perceber que a tua vida é um verdadeiro campo de batalha de muito sofrimento. O convite para nós é admitir os erros. E o pastor Daniel ainda comentou que semana passada teve uma frase que ele leu tanta coisa que ele não sabia de onde tirou. Essa é uma frase que eu também não sei de onde tirei. Tinha anotado lá no papel, mas me chamou muita atenção a pensar no tema admitindo erros. É uma frase que diz assim: as pessoas mais íntegras que já existiram não tinham nenhuma dificuldade de falar dos seus erros, pois elas não fingiam ser quem não eram. Eu quero ler de novo essa frase com você. As pessoas mais íntegras que já existiram não tinham nenhuma dificuldade de falar de seus erros, pois não fingiam ser quem não eram. Uma marca da integridade é ser sincero. A lenda vai dizer, a história vai dizer, eu até o início desse ano eu achava que era o termo original do latim. Mas aí quando eu escrevi por Orando em Família, eu mandei essa história e me falaram, não. O professor Martin da FATEV disse, não, essa é uma história sobre o termo sincero, mas a origem da palavra não é isso. Mas nessa história sobre o termo sincero, diz que a palavra sinceridade tem origem no latim com o termo chamado sincera. E é interessante que sincera, o que significava isso? Quando artesãos levavam as suas obras para colocar à venda, para tapar os buraquinhos, tapar os defeitos, eles pegavam um pouquinho de cera, iam passando ao redor do vasinho que eles faziam, das esculturas que eles faziam, para que a pessoa que tocasse disse, nossa, é lisinho, é perfeito, não tem nenhuma falhazinha. E a palavra então, ela tem na sua origem, tem essa conotação de também significar sem cera, ou seja, apresentando exatamente como é, com falhas e defeitos. E é interessante que quando Salomão está sendo preparado para assumir o lugar do seu pai Davi, que é quem nós vamos olhar alguns textos de confissão no dia de hoje, ele escuta isso de Deus. Tenha a integridade e a sinceridade do teu pai. Davi foi um homem cheio de defeitos. Nós vamos olhar daqui a pouco algumas coisas que ele cometeu que foram muito ruins, muitos defeitos, muitas falhas que ele teve. E Davi era um homem que ele não era nada perfeito. Ele errou muito, mas foi um homem considerado segundo o coração de Deus. Inclusive Deus instrui a Salomão a dizer, seja que nem o teu pai, um homem íntegro, inteiro, que não esconde nada, que está totalmente diante de mim. E que ele não tenta maquiar os seus defeitos. Ele é exatamente quem ele é. E preparando para a gente abrir o salmo que Davi confessa seu pecado, eu quero que você pense comigo. Davi era rei, soberano. Existia um termo usado, um termo romano, que dizia rex lex, ou seja, o rei é a lei. Rex lex, o rei é a lei. E Davi, como rei, um rei vitorioso em batalhas, havia cometido pelo menos 2 pecados terríveis,
que foi quando ele deitou com uma mulher chamada Batseba, que era a esposa do seu soldado Urias, e ao deitar com ela, ao ter uma relação com ela, ela engravidou, ele tentou mandar Urias para casa, para que Urias tivesse contato com essa mulher, ele transferisse a culpa, falando que não tinha culpa, que era Urias o pai da criança, e de repente, aquele homem, para honrar o seu exército, ele não topou ir para casa, porque ele disse, eu não vou fazer isso no meio da batalha, eu tenho que ficar aqui com o meu grupo. Aí o rei Davi, pensando de um jeito de esconder, de fechar o jogo, de esconder o seu erro, ele pega e diz então para um dos seus soldados, coloca Urias lá na frente da batalha, para ser o primeiro a morrer. E ele é morto na batalha, então Davi se casa com Batseba, a mulher que ele adulterou. Um homem que vivia para Deus, mas que foi fechando o seu coração. E como dizia Lutero, ele foi vivendo essa batalha de esconder o seu pecado. E começou uma grande luta na sua vida para tentar escondê-lo. Até que um dia chega um profeta chamado Natã, e o pastor Daniel comentou um pouco dessa história também semana passada, e conta uma historinha lá dizendo que tinha um homem que tinha muitos bens, muitas ovelhas e tal, e que de repente tinha um que tinha lá a sua ovelhinha, e que alguém foi lá e roubou dele. O que deveria se fazer com um homem daqueles? E Davi prontamente diz, um homem desse deveria ser morto. Aí Natã olha para ele e diz, pois esse homem é você. O rei é a lei. Davi poderia dizer, tá bom. Você teve coragem de vir falar isso para mim, mas eu sou o rei. Por favor, mata esse profeta aqui. Só que não. Davi chegou à grande realidade. Ele conhecia Deus. Ele amava Deus. Ele vivia com Deus. E ele estava totalmente enrolado num jogo que ele criou para esconder o jogo dos seus erros. Mas quando ele ouve, ele percebe que mesmo sendo rei, que mesmo ele sendo soberano sobre a lei, aos olhos das pessoas, sobre a vida dele Deus era maior. Sobre a vida dele não valia o princípio de que o rei é a lei, porque Deus era maior que qualquer sabedoria e que qualquer poder que ele tivesse. E Davi não pensa duas vezes. Nessa história resolve então escrever uma oração. E o mais interessante, também foi comentado semana passada, essa oração de confissão de Davi só chegou às nossas mãos porque ele, como rei na sua soberania, disse, escrevam os meus erros. E mais, usem até nos cultos. Naquele tempo, quando se lia os salmos, as pessoas liam o salmo lembrando quando o nosso rei Davi adulterou e matou. E se arrependeu, ele escreveu esse pedido de perdão. O rei, na sua autoridade, ele sabia que tem uma autoridade que é maior que ele, que é a autoridade de Deus sobre a vida dele. Filipe Yancey, comentando sobre essa história, diz, parece que não tem nada muito estranho. Acontece todo dia esse tipo de escândalo. Acontece todo dia esse tipo de escândalo entre governantes na área moral, na área de desvio de dinheiro, na área sexual. Acontece. Só que todos eles, com o poder que têm, eles simplesmente compram pessoas para não denunciá-los. Eles dizem que não sabem de nada e a história segue e eles vão vivendo até o fim da sua vida. Numa prisão e numa batalha de esconder seus erros. O que Davi fez foi que diante de tudo isso não tinha que a vida segue, porque ele percebia que o principal da vida era viver com Deus. E ele não podia mais viver escondendo seus erros. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 51. Quando Davi, diante de Deus, para de colocar a culpa nos outros, para de colocar a culpa na sua história, para de sentir alegria em saber que seus erros não foram descobertos, mas diante de Deus ele diz, eu pequei, eu admito os meus erros. Se você tem Bíblia, acompanha, quiser acompanhar, se quiser só ouvir, ouça as palavras que Davi pronunciou, que Davi apresentou para Deus, que Davi foi honesto diante de Deus de abrir seu coração e não esconder nada, para dizer para Deus o quanto ele precisava do Senhor. Salmo 51. A introdução do Salmo diz assim, para o mestre de música, ou seja, uma canção, uma oração que se tornou canção. Salmo de Davi.
escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Davi ora assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Eu sei que eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, a Deus não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Davi abre o jogo. Davi para de fugir. Davi para de mentir para ele mesmo e se entrega para Deus com todo o seu ser, admitindo seus erros. Os salmos nos lembram de que de fato é assustador como homens e mulheres aqui são diferentes, pelo menos de mim, porque diante de Deus eles não conseguem fazer nada e viver nada sem colocar Deus naquele lugar. Eles percebem a importância, o amor, a grandeza de Deus. E como o pastor Daniel trouxe semana passada, aquela diversidade de expressões, seja quando está com raiva, seja quando está alegre, seja quando quer agradecer, seja para admitir que não consegue, seja para simplesmente olhar para Deus e dizer: Deus, parei, a culpa é minha, me ajuda. Davi no Salmo 32, ele já dava anúncios do que significava uma vida sem confessar os pecados. Ele dizia que enquanto ele tentou esconder os seus pecados, os seus ossos definhavam de tanto gemer. Ele estava se acabando. Davi dá outra pista no Salmo 19, ele diz: Deus, eu gosto muito dessa parte do Salmo 19, versículo 12 e 13, quando ele diz: quem pode discernir os seus próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, para que eles não me dominem. Davi, diante de Deus, ele reconhece e diz: Deus, eu cometo erros que eu desconheço. Desses aí eu já peço, me ajuda e me absolve, Deus. Me perdoa já por erros que eu faço e nem percebo. Mas Deus, eu cometo pecados intencionais. Não deixa eles me dominarem. Ah, querido, e no íntimo do teu coração, assim como eu, você sabe, aquele pecado que a gente tenta dar um jeitinho brasileiro com Deus.
nem é tão ruim assim, né? Mas se nos afasta de Deus, se fere pessoas, se vai contra a vontade de Deus, a gente tem que parar de correr. E tem que dizer: Deus, assim como o Salmo 51, a culpa é minha. Me ajuda. Eu pequei contra ti. Eu fiz o que tu reprovas. Tem prejuízo? Nunca é que nós somos coitadinhos, é sempre daquilo que nós ferimos. E assim ele faz. Hoje nós temos culto com ceia. E essa palavra veio no dia certo. Nós não montamos as séries pensando: é dia de ceia, então vamos falar sobre pecado. Essas coisas acontecem sem o nosso controle. Assim como na tragédia da Chapecoense, o outro domingo o tema era sobre sofrimento. São coisas de Deus para nós. E hoje é presente de Deus para nós ouvir que diante de todos os erros que nós cometemos, não tem nada melhor do que confessá-los. Para que Ele cure, para que Ele transforme, para que Ele faça uma nova história. Aquele rascunho do caderno, que às vezes você já apagou, já passou o errorex, como se chamava lá, o corretor, escreveu de novo, já fez tudo e não resolveu. Uma hora tem que chegar e fazer o quê? Virar a página e parar de ficar rabiscando. Larga esse rabisco que tanto mal tem feito na tua vida e deixa Deus virar a página hoje. Deus nos convida, porque Deus nos diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar de toda a injustiça. Se hoje você precisa pedir perdão para Deus, converse com Ele. Aproveite esse momento do culto. Aproveite esse tempo para que você não saia da mesma maneira por aquela porta. Se de repente Deus está tocando a tua consciência que você tem sido dono da razão tantas e tantas vezes e tem transferido erros para tantas e tantas pessoas, pare com essa batalha e comece de novo com Deus hoje. Eu quero encerrar com uma frase da banda U2, de uma música chamada Graça. Essa banda que tem nos motivado a partir da leitura do Salmo. De repente, na pesquisa lá, eu encontro uma música deles falando sobre a graça de Deus e diz assim: graça, ela assume a culpa, ela cobre a vergonha, remove a mancha. O que antes era dor, o que antes era atrito, o que deixava uma marca, não fere mais, porque graça cria beleza a partir das coisas feitas. Graça cria a beleza a partir das coisas feitas. Nós chegamos culpados diante de Deus, envergonhados, manchados pelo pecado, com dores, com sofrimento, com atritos, com coisas para resolver, com feridas. Mas a graça de Deus transforma todas as coisas, e o que era já não é mais, porque a graça cria beleza a partir de coisas feias. Aquilo que você tem vergonha, Deus pode escrever de novo a tua história. E a graça dele pode criar uma beleza diferente. Aquilo que tanto machucou, feriu, manchou o teu relacionamento com Deus e com os outros, entregue para Ele hoje. Porque o Deus que nos recebe é um Deus de graça. E com a sua graça, Ele cria a beleza a partir de coisas feias. Nada é impossível para Deus. Preparando para a ceia, nós vamos ouvir uma música que a Bárbara vai cantar. Uma música conhecida por alguns, ela não vai ser projetada, mas que você faça a sua reflexão. Se você quiser cantar, o Vandonei também vai cantar junto. Se você quiser cantar e conhecer, se não, feche seus olhos e pense nessas palavras.
enquanto nos preparamos para a ceia. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça. E dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Misericórdia, sim, alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Abrindo o jogo. Uma reflexão sobre a honestidade nos Salmos. Durante 5 semanas, vamos conversar sobre pontos importantes que o livro dos Salmos nos apresentam e nos ajudam a ter mais intimidade com Deus. Expressando sentimentos, admitindo erros, sentindo medo, buscando forças, entregando-se a Deus. Domingos, às 19 horas.